Leitura dos escritos sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 1. Perguntas e respostas. Pergunta número 22. Ministro, o que acontece quando um membro simples, sem graduação especial na igreja, canaliza Jorei para um ministro ou um reverendo? Meixo Sama. Quem recebe Jorei precisa ter consideração pelo ministrante, que naquele momento está servindo de canal para a transmissão da luz de Deus, e por isso deve se portar educadamente em sinal de respeito a ele. Em outras palavras, deve procurar manter dignidade idêntica com qualquer pessoa que seja, mesmo com a própria esposa ou filho. Contudo, não há necessidade de se chegar a extremos ao se pensar exageradamente nesse assunto. O que sempre deve prevalecer é o bom senso. Pergunta número 23. Ministro, e quanto à posição espiritual de um membro comum, no caso de ele ministrar Jorei, a um reverendo ou a um ministro? Meixo Sama. Por permissão divina, o ministrante permanece, nesse momento, num nível espiritual superior ao do reverendo ou ao do ministro, que está recebendo Jorei. Então, quem recebe Jorei precisa ter essa consciência. Inclusive, deve procurar se portar com reverência. Jorei e tratamento médico. Pergunta número 24. Ministro, atualmente vem crescendo o número de pacientes que apresentam febre alta contínua com duração de mais ou menos 2 a 3 semanas. Quando o médico é consultado, diz ser desconhecida a causa da febre. Mas tanto o paciente quanto sua família continuam buscando ajuda médica, pois não conseguem mais suportar essa purificação. Gostaria de uma orientação sua no sentido de como devo agir em casos assim? Outra pergunta. Deve-se continuar canalizando Jorei a pessoas que estão em pleno tratamento médico? Às vezes ocorre de alguns ministrantes se recusarem a transmitir a luz para quem está tomando remédios, justamente por terem conhecimento de que, nessas circunstâncias, as toxinas estão sendo solidificadas. Pode-se ou não fazer tratamento médico e receber Jorei ao mesmo tempo? Meixo Sama. Resposta à sua primeira pergunta. Os médicos muitas vezes dizem que a causa da febre é desconhecida, mas é inegável que ela existe. Então, se o Jorei for ministrado em alguns pontos específicos, onde se possa detectar a existência de febre, os quais correspondem justamente ao ponto focal, ocorrerá cura infalivelmente. E caso ela não aconteça, isso é sinal de que o ponto focal ainda não foi detectado. Também deve-se considerar o seguinte: quando não se obtém a cura por meio do Jorei, a responsabilidade cabe ao ministro, pois é seu dever orientar devidamente os ministrantes ou ele mesmo passar a canalizar Jorei. Resposta à sua segunda pergunta. Durante a era da noite, o método utilizado para se curar doenças era o da solidificação das toxinas, sendo que isso ocorria porque o espírito da água era mais forte que o do fogo nesse período. O próprio Kanon, que nessa época se manifestava como Yakushi Nyorai, valia-se de remédios para ajudar na cura de doenças. Sakyamuni, fundador do budismo, deixou também como um de seus legados um sutra sobre ervas medicinais. Então, diante desses fatos, fica complicado compreender, assim, de imediato, o que Kanon está nos ensinando agora, quando, de repente, afirma que os remédios fazem mal e que é preciso haver a dissolução de toxinas. Mas para compreendermos claramente essa aparente contradição, torna-se necessário ter em mente que, neste momento, os tempos são outros, porque já nos encontramos em pleno limiar da era do dia, período em que os métodos de cura vêm passando por uma mudança de 180 graus. Pergunta 25. Ministro, de acordo com a sua orientação, seria melhor parar de ministrar Jorei em doentes que estão tomando remédios? Por outro lado, quando os aconselhamos a abandonar a medicação, eles ficam muito confusos. Como devemos proceder, então? Meixo Sama. De fato, é um problema de difícil solução, já que normalmente não surte o menor efeito ministrar-se Jorei
em quem toma remédios, porque são métodos que se opõem um ao outro. O jorei dissolve as toxinas, enquanto que os remédios as solidificam, e é daí que surge o conflito. No entanto, obtém-se resultados extraordinariamente satisfatórios quando a luz é canalizada para aqueles que já fizeram de tudo para obter cura através de remédios, mas que não melhoraram nada com isso. Inclusive, deve-se considerar os casos em que alguns pacientes chegaram a ser desenganados por médicos. Nessas situações, torna-se bem fácil pelo jorei debelar-se todo o sofrimento causado pelas doenças. Mas, em circunstâncias opostas a essa, é bom levar em consideração o estado em que o paciente se encontra e agir com discernimento. Nunca se deve esquecer também que os Jashin estão sempre na mira dos messiânicos, especialmente no que se refere à medicina, e daí a razão de se precisar ter bom senso nesse ponto. Noite. Então, falar um pouquinho, né? Essa parte, né, começamos a falar para ter bom senso. Então, é claro que quando a gente fala que o jorei cura, Meshama sempre fala que tem vários motivos do porquê não cura, né? São vários. Então, se não existir nenhum desses motivos, vai curar. Então, quando você ministra jorei numa pessoa que está fazendo tratamento médico, Meshama fala que remédio é veneno, mas toda a decisão é da pessoa, né? Você não pode tomar decisão por uma pessoa se ela deve ou não parar no tratamento médico. Meshama fala que quando a pessoa já fez tudo que é tratamento, às vezes até foi desenganado pelo médico, ele fala que fica mais fácil, porque a pessoa não tem mais esperança na medicina. Então é fácil receber jorei e a cura com certeza acontece. Mas quando a pessoa ainda está esperançosa no que o médico falou, que vai fazer tratamento, que se fizer tomar tal remédio vai melhorar, essa pessoa ainda não está decidida a entregar a vida dela para Deus. Então, você não pode falar para uma pessoa para ela parar o tratamento. Essa decisão é dela. Você pode falar todo o mal que o remédio faz, né? Todo o benefício da luz de Deus, mas nunca decidir por ela. Eu tenho experiências, né? Já passei por muita coisa. E qualquer coisa na vida, você não pode decidir por ninguém, né? Livre-arbítrio, as pessoas têm liberdade para decidir o que querem na vida. Tanto é que uma discussão começa quando você não respeita a opinião do outro. Então, se a pessoa ainda está com plena convicção de que ela fazendo o tratamento ela vai curar, se ela quer receber jorei, você pode até ministrar jorei, mas que não vai ter resultado, não vai. Isso é certeza. O que vai acontecer é ela ficar, como dizem, né, enxugando gelo, né? Você fica enxugando gelo, você, com o jorei está dissolvendo a toxina e o remédio vai e solidifica. Então, às vezes o jorei até acelera a purificação. Aí a pessoa acaba tomando mais remédio ainda. Então, a melhor coisa é usar o bom senso mesmo, né? Agora, quando a pessoa fala, não, então eu não vou mais tomar remédio, eu quero receber jorei, é diferente, né? Nós não podemos tomar decisão por ninguém. Mesmo porque, se acontecer algo, como o Meshama fala, claro que Jashin, para quem não sabe, é as entidades ligadas ao chefe maior, o demônio, né? O chefe maior de baixo. Então, eles estão na mira. É claro que se você fala para uma pessoa parar o medicamento e ficar com jorei, ele vai vir com tudo. Porque ele quer que, se a pessoa morrer, você vai ser prejudicado. Porque você decidiu por ela. Não pode decidir. Meshama não fazia isso. Meshama até recusava tratar alguém
na época da guerra, né, que não tinha liberdade, né, de religião, de nada, ele recusou até ministrar Jorei uma esposa de um general. E ela ficou indignada, porque ele ministrava Jorei em todo mundo, e perguntou, mas por que o senhor não ministra Jorei em mim? Eu falei, a senhora é uma pessoa da sociedade, e eu vou, o meu trabalho vai ser prejudicado. Aí ela virou e falou para o ministro, mas os médicos já me desenganaram. Eu quero receber Jorei. Aí, diante disso que ela falou, deixa o senhor ministro Jorei. Porque ele sabia que se ela morresse, recebendo Jorei, o trabalho todo dele ia ser prejudicado. E ele não ia, por causa de uma pessoa, deixar de salvar várias, né? Como ele salvou. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria, né? E também não ser tão radical, né? Se a pessoa quer receber Jorei, não custa nada, ela vai receber Jorei, mas ela vai ter consciência, você vai avisar, tal, que o Jorei não vai ter efeito. Porque não é que o Jorei é mais fraco que o remédio, é que o Jorei fazer efeito, o corpo tem que jogar para fora, e o remédio não deixa. Esse é o problema do remédio. Ele não deixa o corpo fazer essa limpeza, que é algo natural, que Deus criou assim. O Jorei só acelera o processo da melhora. O que levaria uma semana, leva às vezes 1, 2 dias. O que levaria 1 ano, leva a metade até do tratamento com o Jorei. Então, essa decisão é da pessoa, se ela quer ainda confiar na medicina, ou se ela já viu que não está adiantando nada, porque realmente, a maioria das pessoas vão no médico, por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa vai lá e o médico fala, você vai ter que operar, vai ter que fazer um procedimento, vai um stent no coração, e a pessoa fala, mas se eu não colocar? Aí ele fala assim, você pode ter um infarto a qualquer momento. Aí a pessoa não pergunta, e se eu colocar? Eu não vou ter infarto de jeito nenhum? Ninguém faz essa outra pergunta. Porque assim que o médico responde, você pode morrer a qualquer instante, isso é botar terror, não é? Aí a pessoa já fica com medo, não quero morrer. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Aliás, ninguém quer morrer, porque a maioria não acredita que existe outra vida, né? Aliás, não é outra vida, é uma continuidade. O espírito não morre. Então acaba a pessoa ficando com medo. Mas se o médico virar para ele e falar assim, olha, já fizeram tudo que podia, não tem mais jeito. Normalmente eles podem até falar assim, agora está na mão de Deus. Agora. Antes não estava. Estava na mão do médico, né? Aí quando o médico fala, não tem mais o que fazer, aí o que a pessoa fala? Ai, Deus do céu, socorro, me ajude, faz promessa, pede para todo mundo rezar. E aí vai tentar outras coisas que não é tratamento médico, porque não tem mais o que fazer. Tem pessoas que chegam a um certo momento de sofrimento, de tanto tratamento, que ela por si só fala, não quero mais. Às vezes ela nem conhece a Jorei, mas ela se nega a sofrer mais. Porque realmente o tratamento médico é sofrimento. Só quem passou por isso sabe. Vem promessa de que se fizer aquele tratamento vai melhorar, aí passa um tempo, volta e volta pior. Aí vem um outro tratamento, não, com esse é novidade. Esse aí vamos tentar uma coisa nova e a pessoa de novo fica com esperança e não de novo. No final, gente, todo mundo vai morrer. Mas o importante é morrer bem, gente. É viver bem. Quem não vive bem não vai morrer bem. Quem vive bem vai ter uma morte boa. Quem quer morrer dentro de uma UTI, entubada, cheio de coisa, sozinho, sem poder ver um familiar, sem estar na sua consciência? Quem quer morrer assim, gente? Melhor morrer em casa, na cama, junto dos filhos, do marido, da mãe, sei lá de quem, né? Dando tchau, consolando quem vai ficar, né? Precisa ter nível espiritual para isso, sabedoria. Para quando você está indo embora, poder consolar quem vai ficar.
Então, quem quer viver doente, quem quer viver tomando vários remédios? Eu não acredito que alguém queira isso, mas as pessoas, por causa do medo, ficam aquele coisa, eu vou morrer, se eu não tratar eu vou morrer, se eu não tomar um remédio da pressão eu vou morrer, eu vou ter um derrame, eu vou ter não sei o quê. Na verdade, hoje em dia tem gente que até fala que tem medo de ter dor. Tem gente que fala assim, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de ter dor. Mas mal saberá que é o remédio que faz, ocasiona a dor, que prolonga. Então é isso, né? Na vida a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ver os prós e os contras. Mesmo quem segue a medicina e acredita, quando o médico fala algo tem que perguntar, não aceitar tudo, né? Porque ninguém é burro. Quando for tomar um medicamento, leia a bula para saber o que está tomando. Que tipo de veneno é, se mata muito rápido, se mata de pouquinho. Qual é o efeito colateral que dá, que vai curar o meu estômago, mas vai me prejudicar outras coisas. Se vai me dar tontura. Às vezes a pessoa não tinha tontura e está tomando medicamento, de repente fica tonta. E acha que é outra doença. Não, é o efeito do remédio que dá tontura. E ela nem tem a curiosidade de olhar na bula. Parece que foi Deus que deu para ela aquele remédio que ela não pode duvidar. Tem gente que duvida de Deus, mas não duvida do médico. E tem médico que fala assim, não leia a bula. Se lê, não toma. Gente, eles falam claramente isso. E a pessoa não lê mesmo, é claro que ela não lê. Principalmente aqueles que estão viciados em remédios para dormir, para se acalmar. Tem gente que fala, a pessoa é viciada em cocaína. Tem gente viciada em medicamento para dormir, tarja preta. Leia a bula desse remédio. Ontem mesmo o ministro Márcio falou sobre isso. Leia a bula desse remédio, dá medo. Duvido quem leia que tenha coragem de tomar. Se toma é porque já está viciado mesmo, porque a gente sabe que o viciado, mesmo não querendo, ele depende daquela droga, senão ele pararia. E o que o remédio tarja preta faz é isso, viciar. Só que é com autorização médica. O viciado em cocaína não tem autorização. Ele pode ser pego pela polícia, o traficante é preso. Mas o médico seria um traficante legalizado. E a pessoa que toma continuamente esse remédio é um viciado. Mas ele não, eles não percebem isso. Quantas mães querendo que o filho saia das drogas e ela mesma para se acalmar toma remédio tarja preta toda noite para dormir. Isso que é triste, gente, isso é muito triste. Então é falta de sabedoria, é falta de fé em Deus. Porque na verdade tudo se resume a isso. Quem não tem fé em Deus tem medo. Tem medo da vida, tem medo da morte, tem medo de tudo, tem medo até de sair na rua. É falta de fé em Deus. Fica um vazio tão grande dentro da pessoa que aquilo amedronta. Mas quando é preenchido pela fé, quando está grudado com Deus, isso não acontece. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.